Senhoras e senhores, declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta de número 30 de 2012. Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos. Pauta de número 30. Apreciação do relatório final apresentado ao projeto de lei de número 24 de 2012, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013. O relatório já foi apresentado pelo senador Roberto Jucá, com o voto favorável nos termos do substitutivo apresentado, que contempla as alterações decorrentes das propostas, com o voto pela aprovação e pela aprovação parcial das tabelas apresentadas. Na continuação da 20ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2012, às 22h25, o relatório, a errata e o adendo foram apresentados. O prazo de destaques foi iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 60 do Regulamento Interno da CMO. O relatório final, a errata e o adendo estão em discussão. Deputado Giovanni Queiroz. Senhor presidente, antes 5 minutos. Uma preliminar. Esta é a matéria talvez mais importante que o Congresso Nacional consegue sempre produzir a cada ano. É extremamente grave que, se nós, no momento deste, tensionado inclusive pelo cancelamento de todas as sessões congressuais por decisão judicial, que a gente venha a atropelar em tempo, uma decisão tão cara e tão importante para o Brasil. Eu acho que, neste momento, que nós poderíamos fazer, até porque tem mais de 170 destaques, ou seja, tem muita gente querendo discutir a matéria, entendendo ser a matéria de extrema importância. Então, eu queria, nessa preliminar, pedir a Vossa Excelência, e que tem dirigido com presteza, com muita coerência esses trabalhos, sem que o senhor dê ouvidos ao nosso senador relator, que agora ele cochichou, quero votar, eu gostaria... sim, uma parte, Vossa Excelência. Olha aí, não discutindo preliminar. Ainda quer me caçar o tempo de discussão. Eu estou fazendo uma preliminar, uma questão de ordem. Tá, Giovanni. Pela ordem. Apenas por uma questão de... Esse senador é perigoso, quer caçar minha palavra até. Olha, Vossa Excelência tem dirigido isso com muita presteza. Não faz sentido. Nós temos aqui 6 deputados, 2 senadores, para discutir uma matéria de tamanha importância para o país. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, preliminarmente, suspendesse a sessão por mais meia hora, 1 hora, para a gente ver aqui pelo menos 20 parlamentares, 1/3, pelo menos, de deputados e senadores, daqueles que fazem parte da comissão. Eu acho que Vossa Excelência não deve dar seguimento, mas se for... Agradeço a sua sugestão, mas a reunião está marcada, temos quórum e vamos em discussão. O parlamentar deseja discutir a matéria, a palavra está à disposição pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente. O deputado Giovanni está escrevendo. Eu não poderia deixar de discutir. Está escrito, 5 minutos. Nós temos pendências aí, já que Vossa Excelência não quer acatar uma sugestão que eu entendo ser a mais importante para essa casa e para essa comissão. Mas vamos lá, eu acho que o senador Jucá tem todo o mérito de fazer um bom relatório. No entanto, ele, na questão da saúde, precisa ainda adequar-se. E aí eu já quero pedir a Vossa Excelência que aparte todos os meus destaques, porque eu quero discutir um a um, e ali eu trato muito mais das questões de delegação ao Executivo, que é uma vergonha para esse Parlamento, para o Parlamento brasileiro, quando nós delegamos ao governo remanejar até 20%, e o relator, em algumas situações, autoriza 30%, já fica autorizado, que por decreto possa ser feito, remanejamento de até 30% dos recursos destinados em rubricas semelhantes ou em subprojetos. Olha que loucura, presidente. O ano passado, o governo, por decreto, remanejou 124 bilhões de reais. Fez um orçamento paralelo. Então, nós estamos aqui fazendo papel de bobos. Bobos da corte. Olha que vergonha, não é? Mas o senador relator ainda propôs 20%, ampliou agora
o espaço para que o governo possa melhor ainda manipular todo o orçamento. E se já manipularam 124 bilhões com 10% autorizado, senador Jucá, veja quanto vão manipular o ano que vem, remanejar de projetos, subprojetos, como querem. Eu acho que nós não podemos ser coniventes com isso, cúmplices, abrindo mão de uma prerrogativa do parlamento, nossa de parlamentares, de avaliarmos a cada momento os rumos que se quer dar, a economia, a infraestrutura a ser implantada no país, e assim por diante. Portanto, eu entendo que nós não podemos deixar passar em branco isso, temos que discutir, o senador Jucá tem que ser sensível aos nossos apelos, para que a gente não permita isso, sob pena de termos vergonha de sermos parlamentares amanhã. Questionados pela imprensa que está aqui, amanhã, como explicar isso? Os senhores estão abrindo mão de fazer um orçamento, e mais, senadora, esse orçamento, mesmo com 10%, nós perdemos o controle. É uma peça de ficção. Nós temos hoje espaços orçamentários para empenhar 100% de todos os nossos recursos, dos 15 milhões de reais de cada parlamentar. Tem espaço aberto para isso. Não só orçamentário, como financeiro. E o governo não o faz para nos ter sob freio, com beiço preso, com cabresto na cabeça de cada um, com a dona Ideli Salvati fazendo chantagem, não é? Para tentar buscar o voto de cada parlamentar. Olha que vergonha. Marquenzeli, deputado ilustre de quantos anos nessa casa? Está aí de cabisbaixo, de vergonha, de participar de um parlamento que se curva, que se entrega, que se vende aos interesses palacianos. Até quando nós vamos ficar sobrevivendo a isso, convivendo com isso? Todos nós temos que ser, no mínimo, rebeldes, até para não termos vergonha de olhar para trás e ver por onde caminhamos, entregando aquilo que o povo nos delegou, que é a competência e a responsabilidade de, no parlamento, participarmos da execução orçamentária, ser vigilantes na defesa dos interesses públicos, dos recursos públicos, discutirmos os vetores principais do desenvolvimento nacional. Então não faz sentido, senhor presidente, nós permitirmos que uma coisa como essa, tão séria, um orçamento que é uma peça extremamente importante para todo o parlamento, nós venhamos a votar com o plenário vazio, literalmente vazio, esvaziado, não é? Se nós fizermos isto, mais uma vez, nós vamos estar depois, eu inclusive sou um dos deputados que já pequei também por omissão. Sou cúmplice de tudo isso aí por omissão. Não quero ser mais omisso. Não quero ser mais omisso. Estou aqui a denunciar, a brigar, a cobrar, em defesa do parlamento, em defesa de todos os colegas, sem discriminação. Não é empenhar 5 milhões para um, 7 milhões para outro, isso não resolve nada. Uma discriminação com colegas parlamentares por ser de oposição não tem nada a ver. Eu fui oposição aqui 3 mandatos, 12 anos, e nunca tive problema de empenhar minhas emendas e de liberá-las. Agora, a dona Ideli Salvati, nós estamos dando a ela a condição de pegar um freio e meter na boca de cada um, tá certo? E nos fazer de moleques, não é? Para que vá lá todo mundo na SRI, pedir, pelo amor de Deus, empenha isso, empenha aquilo, depois brigar ainda para liberar. Que coisa maluca! Que vergonha! Eu não quero ter vergonha dos meus atos. Se fui omisso em algum momento, se fui cúmplice por omissão, não serei daqui para frente. Então eu vou discutir tudo que eu puder discutir, quero convidar os companheiros, no mínimo, para que nós possamos pôr um freio na liberdade dada pelo senador Jucá ao governo. O senador Jucá, que é um grande parlamentar, conhece o orçamento, daqui já brigamos antes em outros momentos, não é? Mas é um especialista em favorecer governo. Eu não posso até dizer outro termo. É um especialista. Muito obrigado. Aí governo, sou governo. Então, mas não pode ser tanto assim. O senhor tem que ser um pouco parlamento, sob pena de o senhor levar todos nós ao ridículo. Aliás, já estamos convivendo. Tá, muito obrigado. Com o ridículo. O tempo está esgotado. Senhor presidente, eu ainda tenho 2 minutos? Não, concluiu já. Já encerrou? Bom, senhor presidente. Deputado Eliseu Padilha. Eu passo a discutir depois dos destaques. Senhor presidente e senhor relator, eu penso que hoje aqui nós estamos num dia que
evidentemente que temos que colocar como preâmbulo o ontem, que nos deixou um pouco de cabeça baixa, nós vínhamos caminhando com tanta velocidade, nós vínhamos chegando bem, e o ontem nos tirou um pouco desse entusiasmo. Mas hoje aqui nós voltamos ao entusiasmo, porque o nosso papel está sendo magnificamente bem cumprido, especialmente pela participação do plenário, como a participação do Giovanni aqui, mas pela condução que é dada pelos senhores. Então, esse é o primeiro registro. Segundo, que os destaques da Comissão de Constituição e Justiça, eles estão contemplados com a afirmação feita pelo senhor presidente e pelo senhor relator de que o tema Defensoria Pública Federal será resolvido a partir do que vai constar na ata, em que a senhora ministra comprometeu-se em janeiro chamar os primeiros 80 e trabalhar em janeiro já com a possibilidade de chegar naquilo que era a plena solicitação deles. A categoria se sente contemplada na medida que esteja consignado na ata, o trabalho aqui, faço em nome deles já o agradecimento ao trabalho de ambos, do senhor relator e do senhor presidente, para que isso ficasse consolidado. O Brasil seguramente vai ficar agradecido a esse gesto. Era só isso, no mais, muito obrigado. Perfeito. Só para ser bastante preciso, a ministra Miriam, ela me autorizou, numa conversa que tivemos ontem, a publicizar e que constasse na ata o seu compromisso de chamar 80, o anexo 5 fala em 40, 80 defensores públicos concursados, e na primeira quinzena de janeiro receberia uma comissão de parlamentares da Câmara e do Senado e representantes da categoria para analisar mais do que os 80, quantos poderiam vir a ser chamados. Então, este foi um compromisso assumido pela ministra comigo. Chamar 80 e, em janeiro, definir quantos mais poderiam vir a ser chamados. Então, eu consegui avançar até esta negociação. Mas tem outros parlamentares que continuam discutindo a matéria e avançando nesse debate. Não há nenhum parlamentar inscrito para a discussão. O livro de presença constam 30 deputados, 10 senadores. Não havendo ninguém inscrito, a discussão está encerrada. Senhor presidente, tendo em vista um acordo com o senador Flecha Ribeiro e o deputado Giovanni Queiroz, eu irei apresentar alguns adendos, mas de plenário, mas para especificamente atender esse acordo, eu quero fazer um adendo na área da saúde que registra o seguinte: nós estamos mudando a distribuição do média e alta complexidade, deslocando da reserva em torno de 3 bilhões e 500 milhões para redistribuição, segundo a tabela que está no adendo, para o teto, aumentando a média e alta complexidade, e estou retirando do cálculo da saúde DEUSE 6, saneamento, academia de saúde, estou retirando a Agência Nacional de Saúde e estou retirando resíduos sólidos. Ficarão no cálculo somente hospitais universitários e hemobrais. Esse é o adendo, esse é o acordo e essa colocação eu faço para que seja votado em conjunto com o meu relatório agora, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senador Flecha Ribeiro. Eu só pediria ao senador Jucá, nosso relator geral, que ele pudesse explicitar o número que vai ficar como reserva para o MAC nacional. Não, correto que já está o número correto, eu são gostaria de 3 pedir a bilhões, tabela aí, 400 3 e pouco. bilhões 400 e pouco. Mas era bom ficar registrado. Não, ficar registrado na ata logo esse número. Senador Romero Jucá? Senador Romero Jucá? Deputada. Na mesma linha da questão da recomposição da média e alta complexidade, os per capita ficariam os per capita de 2000
2012? Não, o per capita ficaria um pouco menor, porque, na verdade, se ficasse 2012, nós iríamos ampliar o valor do corte. E é importante que o governo, que o Ministério da Saúde tenha, vai ficar com menos de 1 bilhão para realocar no médio e alta complexidade aqueles estados que se credenciarem em outros serviços. Senador, só para constar, eu quero expressar como vice-líder do PPS, hoje líder da bancada do PPS, a minha preocupação com relação aos recursos menores do que estavam previstos em 2012, uma vez que são ações e serviços de saúde, desde de exames especializados a cirurgias e internamentos hospitalares, quimioterapia e radioterapia, e muitos estados brasileiros já estão com seu teto financeiro neste item mais do que 100% comprometido. Com isto, significa que alguns estados e, consequentemente, os municípios que são responsáveis pelas ações e serviços de saúde não poderão executar aquilo que foi executado em 2012. Aqueles estados e municípios onde o seu teto financeiro da média complexidade já foi comprometido com a realização de exames e procedimentos de média e alta complexidade, terão que reduzir esses procedimentos, porque não darão conta, em 2013, de cumprir com o que já está pactuado e contratualizado com as unidades prestadoras de serviço. No mais, senador, quero agradecer a sua sensibilidade por ter acatado a discussão, em especial, de membros da Comissão de Seguridade Social e Família, com o que são gastos com ações e serviços de saúde. Pessoal, a discussão já foi encerrada. É questão de ordem? Não, presidente. Eu quero fazer apenas um registro, presidente. O registro rápido e a votação. Sim, eu quero fazer um registro como membro da Comissão de Seguridade Social e Família, enaltecendo aqui a disposição e empenho do senador Romero Jucá, como relator, para acolher das preocupações da Comissão de Seguridade Social e Família as colocações que foram feitas aqui para Vossa Excelência e para essa comissão. Nós nos sentimos contemplados em grande parte nas nossas preocupações. Reconheço o esforço de Vossa Excelência, quero parabenizá-lo pela sua sensibilidade. Entendo que a Comissão de Seguridade Social e Família está contemplada em quase todas as suas preocupações. E, senador, apenas dizer que resta a nossa preocupação em relação aos 20%, sei que a discussão já está terminada, não estou discutindo, que contraria frontalmente a Lei 4320, faço apenas o registro, faço aqui o meu registro, ao mesmo tempo que também parabenizo Vossa Excelência pelo empenho para acatar e acolher as considerações da nossa Comissão de Seguridade Social e Família. Muito obrigado. Parabéns e obrigado. O relatório... A discussão, prazo de a apresentação de destaque já estão encerrados. Posso colocar isso aqui? Nos termos do parágrafo único do artigo 25 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, solicito a autorização do plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas do relator geral. A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Senhores parlamentares que são favoráveis. Queria entender o que o senhor está pedindo de autorização. Para dispensar a manifestação do CAI das emendas do relator geral. Não, não pode se dispensar. Mas não foi apresentado o relatório, deputado. Hein? Não foi apresentado o relatório. Mas o CAI tem que... O CAI não apresentou o relatório. E aí? Vai ser votado sem relatório do CAI. Estou pedindo autorização para o plenário. Não é um atropelamento? Não. O ano passado também não teve. Que loucura. Isso aqui nós já estamos fazendo tudo pela metade. Depois o Supremo se mete aqui e a gente acha que é intromissão indevida. Em votação. Supremo aqui de novo. Senhores parlamentares que concordam. Senhor presidente. Presidente. Não. Como líder, senhor presidente. Vossa Excelência. Eu gostaria de indagar a Vossa Excelência a pauta dos trabalhos do Congresso Nacional, de acordo com a vice-presidente Rose de Freitas, foi encerrada ontem à noite.
a pauta dos trabalhos do Congresso Nacional. Perfeito. A Comissão Mista de Orçamento, ela faz parte do Congresso Nacional. Perfeito. Portanto, senhor presidente, eu estou achando estranho que Vossa Excelência tenha convocado esta sessão para hoje de manhã, uma vez que ainda ontem foi encerrado os trabalhos do Congresso Nacional e o ano legislativo do Congresso Nacional, a sessão legislativa. Portanto, não caberia mais esta comissão estar votando hoje aqui qualquer matéria. Mesmo porque, senhor presidente, Senhores, eu vou pedir deputado, atenção, eu quero concluir. Mesmo porque, como não há mais deliberação nessa sessão legislativa do Congresso Nacional, eu acho inócuo estar votando aqui, desrespeitando, inclusive, uma determinação da presidente ou da vice-presidente do Congresso Nacional, já que o presidente não apareceu para dar o ar da sua graça, a vice-presidente nacional encerrou a sessão legislativa ontem à noite. senhor deputado Pauderley, Portanto, seria... essa questão já é uma questão vencida. Nós temos uma outra interpretação, inclusive teve reunião do Senado ontem à noite. O anúncio de que não terá sessão no plenário do Congresso não interfere no trabalho da comissão. E nós estamos em meio a uma votação. Os senhores parlamentares têm direito de usar a palavra a qualquer momento, mas nós estamos no meio de uma votação, eu vou concluir a votação. O senhor está pedindo autorização para dispensar o parecer do CAI. Eu estou pedindo autorização para a dispensa do relatório do CAI. Eu queria discutir. Em votação. Eu queria discutir. Não cabe discussão do pedido. Mas tem que caber, não pode? Como é que o deputado não pode discutir uma matéria que está em votação? Requerimento. Em nenhuma situação, presidente. Presidente, Tá, Giovanni. em nenhum momento de discussão, de votação de uma matéria, ela não pode se prescindir de abrir para o debate dos parlamentares. Não há previsão de discussão desse requerimento. Eu quero discutir esse requerimento. Não há previsão. Em votação, Não, os senhor senhores presidente. parlamentares que concordam, representação da Câmara permanece como se encontram. Aprovado. Representação do Senado, os senhores parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nós precisamos mudar o regimento. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Em março, nós vamos criar uma comissão especial para repensar a resolução 01 e o regimento comum. Tem que ser, não é, presidente? Porque, o senhor veja, qualquer matéria que coloque em votação, se não pode ser prescindido de discussão, fica uma coisa maluca, não é? A gente não sabe de que se trata bem, tem que entender melhor, e o debate enriquece, né? A nossa compreensão para que haja um voto de qualidade. Mas aí o senhor apontou que o meu voto foi contrário, né? Eu gostaria de registrar meu voto contrário. Está registrado. Senhores parlamentares, enquanto o presidente organiza, eu queria apenas ressalvar a pedido do senador Flecha Ribeiro, que o recurso do médio e alta complexidade que foi redistribuído é R$ 3.523.879.561 reais. E o que ficou como reserva nacional, R$ 3.476.120.422 reais. O relatório final é rápido, o adendo 2. Já resolvi. O relatório ressalvado os destaques. Já falou. O adendo 3. Não, o adendo 3. Isso aqui, eu falo de boca, pode falar. Pois é, o senhor tem que anunciar antes. O senhor tem que apresentar antes. Senhor presidente, eu já anunciei os dois adendos. O adendo 2 é o adendo do média e alta complexidade e o adendo 3 é o adendo que retira do cálculo do DU6 o cálculo da saúde, os itens que eu já especifiquei. Portanto, isso já está público e eu acho que nós podemos votar, senhor presidente. Senador Jucá, eu queria sugerir uma coisa aqui, senhor presidente. Ao invés dos destaques de texto, que o senador, se o senador adotasse o texto originário de 2012, onde esses acréscimos
de benevolência do nobre senador Jucá ao governo, de 20%, 30% de remanejamento, voltasse a um patamar um pouquinho menor, mas ainda muito benevolente, de 10%, talvez a gente encurtasse toda essa discussão dos Obrigado, destaques. senador deputado. O relatório final, a errata e o adendo 2 do MAC, o adendo 3 do DU 6, ressalvados os destaques e as obras com irregularidades graves, estão em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como se acham. Um voto contrário do deputado Giovanni Queiroz. Representação do Senado, senhores senadores concordam, permaneçam como se acham. Aprovada a representação do Senado. Nos termos do artigo 70, inciso 2º da resolução número 1 de 2006, anuncio a votação das obras com indício de irregularidades graves, ressalvados os destaques. Na representação da Câmara dos Deputados, senhores deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Estamos em meio do projeto de votação, deputado Giovanni. Contra o meu voto. Voto contrário, deputado Giovanni Queiroz. Representação do Senado Federal, os senhores senadores concordam. Permaneçam como se acham. Aprovado por unanimidade da representação do Senado. Foram apresentados 199 destaques. Senhores parlamentares. Senhor presidente, o parecer é contrário a todos os 199 destaques. Portanto, eu solicito que seja votado em bloco os destaques que foram apresentados com parecer negativo, senhor presidente. Senhores parlamentares, o artigo 139, parágrafo 2º da resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional estabelece: não será aceita a solicitação para votação em separado de destaques após a aprovação do requerimento para votação em bloco dos destaques. Senhor presidente. Sendo assim, solicito a autorização do plenário para proceder à votação em bloco. Eu queria que Vossa Excelência apartasse para votação em separado o destaque 165, 166, 167, 168, 169 e 610. Não, 169 e 169. Destaque de vossa... Não, e 170. Autoria de Vossa Excelência. 165. Todos eles são de autoria de Vossa Excelência? Da minha autoria. 165, 166, 167, 168, 169 e 170. Ok. Sendo assim, solicito a autorização do plenário para proceder à votação em bloco, ressalvados os destaques que terão votação em separado por solicitação do deputado Giovanni Queiroz. Em votação na representação da Câmara dos Deputados, senhores deputados concordam para a como se acha. Aprovado. Com voto contrário, deputado Giovanni Queiroz. Em votação na representação do Senado, senadores concordam para a como se acha. Aprovado por unanimidade. A proposta para votação em bloco por tipo de voto está em votação. Primeiro, vou votar os outros. Sim, mas eu quero discutir, inclusive, porque eu queria votar todos. A proposta para votação em bloco dos destaques por tipo de voto está em votação. Sim. Estamos no regime de votação. Senhor presidente, mas eu... Se for o caso, não há encaminhar. Previsão no regimento para a discussão desse tipo de requerimento. O senhor falou de discussão, e eu quero só encaminhar. Não há discussão. Não, mas em encaminhamento pode ter. Senhor presidente, um pode minuto ter para encaminhar. Ah, melhorou. Pensei que você não ia deixar encaminhar. Um minuto para encaminhar. Presidente, inclusive para discutir é possível. Não Deixa há eu contar para o previsão. senhor. Olha só, nós temos aí, eu fiz apenas 6 destaques. 6 só. Tem 170, mais de 170. 170 fechou com o meu, depois de mim outros tantos. Olha que loucura, senhor presidente, que nós estamos fazendo. Nós poderíamos contribuir com o governo, porque o governo, em termos orçamentários, tem se mostrado absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente. Não executa orçamento, remaneja bilhões de um lado para outro, né? Ou por medida provisória, por projetos de lei, 124 bilhões por decreto, olha que loucura. Quer dizer, eles nem planejamento têm. Vão fazendo rabiscos. Nós aqui temos obrigação mínima de tentar aperfeiçoar o orçamento. E olha, Vossa Excelência, o senhor está voltando aí, nesse bojo, mais de 170 destaques estão indo para o lixo. Os deputados que fizeram os destaques não estão aqui, não fizeram só por fazer. Nós não estamos dando tempo a um debate democrático. De todos os parlamentares que fizeram destaques. Com certeza querem defender a sua tese, a sua proposta. Não é? E eu acho, senhor presidente, que não faz sentido esse atropelamento. Olha, eu vou dizer a Vossa Excelência,
Até agora, Vossa Excelência tem conduzido bem. Mas essa forçação de barra no final do ano, para querer votar o orçamento agora, nem Congresso tem para votar. Agradeço o seu encaminhamento. Sentido. Vossa Excelência seria muito mais homenageado se pudesse jogar para depois uma votação dessa, dando a todos os pares a oportunidade. Deputado Giovanni, concedi o seu direito de fazer o encaminhamento em votação na representação da Câmara dos Deputados, a proposta para votação em bloco dos destaques por tipo de voto do relator geral. Senhores deputados, concordam como se acha? Pela ordem, aprovado. Antes de eu proferir meu voto, só queria um esclarecimento acerca do encaminhamento que foi dado à demanda da Defensoria Pública da União. Conclua a votação e já anuncio. Senhores deputados, concordam como se acha? Aprovado. O voto contábil do deputado Giovanni Queiroz. Representação do Senado. Senhores senadores, concordam como se acha? Aprovado. Em... Só para... Votar primeiro? Não, vou votar. Deputado, o que eu anunciei foi o seguinte. Na conversa que tive hoje com a ministra Miriam Belchior, ela me autorizou que anunciasse, que constasse em ata, que em vez dos 40 defensores previstos no anexo 5 para serem chamados, ela assume o compromisso de que sejam chamados pelo menos 80. E que na primeira quinzena de janeiro ela receberá uma representação de parlamentares junto com os representantes da categoria para discutir quantos mais, além dos 80, poderão vir a ser chamados. Então, existe um grupo de parlamentares envolvidos nessa discussão que deverão estar presentes nessa agenda. A senadora Ana Rita também falou com a ministra, várias pessoas falaram. Nós conseguimos chegar já nos 80. Nós queremos chegar a mais do que 80. Agradeço o esclarecimento. Em votação, os destaques do relator geral pela rejeição. Ressalvados aqueles solicitados para votação em separado, o número... Os destaques do número 1... Senhor presidente. 1 a 164 e 171 a 199. Pela rejeição. Senhor presidente. Pela rejeição, os destaques de 1 a 164 e de 171 a 199. Em votação. Presidente. Senhores deputados, concordam, pelo menos como você acha? Aprovado com voto contrário da junta com nós. Senhor presidente. No Senado Federal. Não, no Senado Federal nem irá, porque já foram rejeitados da Câmara. Deputado Paulo Lei Avelino. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem que eu gostaria de ler aqui para que seja constado no relatório geral. Agora, de antemão, senhor presidente, já quero dizer que não há número para deliberar. Não há número nem na Câmara e nem no Senado. Portanto, seria de bom grado que Vossa Excelência suspendesse essa votação de ofício. Portanto, eu vou ler essa questão de ordem para ficar consignado, mas, de qualquer forma, eu já solicito que Vossa Excelência suspenda a votação, essa sessão. Senhor presidente, a resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, que dispõe sobre a Comissão Mista de Orçamento e sobre a tramitação das matérias orçamentárias, é parte integrante do Regimento Comum do Congresso Nacional. Dessa forma, com base no que autoriza o artigo 131 do Regimento Comum, suscito a presente questão de ordem. Quanto à possibilidade de apresentação, com base no artigo 144.1 da Resolução número 1 de 2006, de emendas de relator na fase geral, com a finalidade de implementar interpretação diversa daquela expressamente analisada, apreciada, decidida e ratificada por essa comissão mista, quando da apreciação dos relatórios setoriais. Refiro-me especificamente às emendas número 81.000050 a 81.000055, apresentadas pelo relator geral para reclassificar as despesas computáveis no piso constitucional da saúde, em função de não concordar, conforme mencionado em suas justificativas, com a interpretação aprovada por esta comissão mista em 12 de dezembro último. Como se sabe, a Lei Complementar número 141, que regula a emenda da saúde... Só para registrar que nós fizemos um acordo aqui antes de Vossa Excelência chegar, eu já retirei, já fizemos o entendimento, já retirei da despesa do IDU 6 aquelas questões que foram levantadas aqui no entendimento. Já está resolvido.
Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, Eu pela que ordem. agradeço a Vossa Excelência. Ainda pela ordem, senhor presidente. Deputado Giovanni Queiroz, questão de ordem. Presidente, ao iniciar a fala o deputado Paulo Dernet Avelino levantava uma premissa que é praxe no Congresso Nacional. Quando a mesa, provocada por qualquer dos parlamentares ali presentes, suscitar a não presença necessária à deliberação de senadores ou deputados. Qual é o artigo, Vossa Excelência? Não precisa nem dizer o Vossa artigo. Excelência Só estou localiza apelando no ao bom regimento senso. o artigo Vossa Excelência. que eu cumpro. A deliberar, Vossa Excelência precisaria ter aqui... Não, não é Deputado Giovanni Queiroz. Eu acho que para abrir a sessão, tudo bem, para votar, para deliberar, Vossa Excelência precisaria ter. Deputado E não Giovanni tem. Queiroz, a questão regimental, a questão de ordem regimental, ela tem que ser baseada num artigo do regimento. Se Vossa Excelência me indicar qual é o artigo do regimento que diz isso, eu acato. Mas diga qual é o artigo do regimento. Então vamos me dizer qual é o artigo. Se estiver no artigo do regimento, eu cumpro. Em votação, na representação da Câmara dos Deputados, o parecer do relator geral pela rejeição, para ficar bem claro que vou votar de novo para não ter dúvida. Agora, rejeitado os destaques de 1 a 164 e de 171 a 200 a 199, restam para ser votados os destaques do deputado Giovanni Queiroz. Vamos lá. Só ele fala e só eu dou parecer. Não tem encaminhamento e destaque. Vossa Excelência tem 3 minutos para cada destaque que apresentou e eles serão votados um a um. E será um prazer para todos nós ouvirmos a sua opinião sobre o destaque 165. 165, senhor presidente. É a emenda de número 5017-0008, da Comissão de Finanças e Tributação. A palavra está à disposição ao senhor às 10 horas e 18 minutos. Destaque. Diz respeito ao artigo 4º, parágrafo 4º, da Comissão de Finanças e Tributação. E o texto diz o seguinte: na abertura dos créditos de que trata este artigo, poderão ser incluídos grupos de natureza de despesas GNDs, além dos aprovados no respectivo subtítulo, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária correspondente. A Comissão de Finanças e Tributação propõe a supressão do texto, porque dá uma amplitude extraordinariamente grande para manipulação dos recursos. Então, o texto do parágrafo 4º permite que, por meio de decreto, o governo possa incluir novo GND, que não os previstos no subtítulo. Olha que loucura! Vai poder sair do GND 3 para o GND 4, 5 ou 4 ou 3 ou 2, enfim, vai poder manipular como quiser o orçamento, nos subtítulos. Nós estamos aqui fazendo estamos sendo permissivos de forma abusiva, permitindo um desrespeito total. Não precisa mais de Congresso Nacional. Tem que fechar essa porcaria se nós aprovarmos isso aqui. Isso é uma vergonha. A Comissão de Finanças e Tributação levanta isso com muita propriedade. Então, eu queria pedir aos pares que votemos contra, né, contra o texto, né, e pelo destaque, a favor do destaque, para nós podermos suprimir isso da lei. Eu gosto muito do senador Jucá, mas o senador Jucá é muito apoiador do governo, excessivamente apoiador do governo. Ele quer ser mais realista que o rei. O governo nem pediu, ele está incluindo. Olha que loucura! Isso é de uma permissividade que nos anula enquanto parlamento. Então não precisa de parlamento, que, aliás, foi criado, historicamente, para analisar as contas do rei. E, de repente, nós estamos aqui, né, a permitir que façam tudo, não precisam da gente. Então, senhor presidente, esse artigo é de uma permissividade que leva a rir, não é? De repente, o governo não precisa mais pedir autorização para nada, já manipulou por decreto 124 bilhões este ano, e agora com isso aqui, então, ele vai desfazer, modificar, não é,
todo o orçamento no que quiser, dentro das áreas, das ações diversas que o orçamento se permite. Então, eu quero... Peço apoiamento dos companheiros para derrubarmos, para votarmos a favor do destaque. Em discussão. Senhor presidente, o parecer é contrário, tendo em vista que nós estamos, aqui no Congresso, definindo os programas e ações politicamente e determinando ao Executivo o que ele vai fazer. A discussão de remanejamento, de GND, remanejamento de detalhe operacional em 20%, é simplesmente um facilitador para que as ações implementadas e definidas pelo Congresso possam ser executadas. Portanto, é uma questão meramente burocrática e o parecer é contrário. Nós queremos manter o texto que veio do PL, senhor presidente. Permite a réplica? Em votação. Porque não tem réplica. Em votação. Destaque 165. Parecer do relator geral contrário. Senhores parlamentares que concordam, parecer pela rejeição. Senhores deputados, parece como se acham. Voto contrário, Roberto Lucena, Giovanni Queiroz. Rejeitado. Em votação. Em votação, não tem senador só na Câmara. Não tem senador. Tem senador, sim. Não, só tem um senador, não tem dois. Vossa Excelência pode ter certeza que o presidente está cuidando disso. Próximo destaque. Vou lhe apresentar na sua frente do seu estado. Flecha Ribeiro. Aqui, Flecha, dá licença. Artigo 166. Destaque 166. Autor da emenda 21830027. Em discussão. Autor Duarte Nogueira. Vai discutir, senhor presidente. Pode discutir. 166. Pode. Senhor presidente, o senador Flecha Ribeiro tem voo, vai perder o avião. Senador Flecha, um apelo patético do seu amigo. Nós não podemos votar esse orçamento como está. Isso é uma vergonha. Queria pedir a Vossa Excelência que, com a sua ausência, vai nos ajudar. Bom, o destaque é do deputado de autoria do deputado Duarte Nogueira. E o destaque versa também sobre o artigo 4º, inciso 12, a linha C, item 3. E diz assim o texto da lei. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no anexo de metas fiscais da LDO 2013 e sejam observados o disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO 2013 e os limites e as condições estabelecidas neste artigo para atendimento de despesas. Aí vem, inciso 12, classificadas nos grupos de natureza de despesa 3, 4, 5, sendo C, a linha C, no âmbito do Ministério do Esporte, restrito às ações relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e à Copa do Mundo FIFA 2014, vinculadas à subfunção 811, desporto de rendimento, mediante a utilização de recursos provenientes de. E aí vem, 3, o inciso 3, olha só, vai poder utilizar todo o excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional. Excesso de arrecadação significa a diferença entre o autorizado no orçamento e o empenhado. O que sobrar pode ser utilizado. É uma coisa assim, tão maluca, por isso que não empenham as nossas emendas de deputados, nem de bancadas, deputado. Né? Para sobrar dinheiro, para ser utilizado como queiram. A autorização é absoluta, remanejar e tal, e mediante com excesso de arrecadação. Portanto, a abertura de crédito suplementar por decreto do Executivo é instrumento para promover pequenos ajustes na programação devido a desvios do planejamento. A pequenos ajustes. Em um ambiente de meta de inflação de apenas um dígito ao ano, não há justificativa para a delegação tão ampla ao Poder Executivo, como o patamar de 20%, para abertura de créditos suplementares por decreto. E ainda,
permitir que excesso de arrecadação de receitas do Tesouro sejam utilizadas sem anuência e autorização do Congresso Nacional. Presidente, é uma loucura. Olha, eu acho que na época do Hitler, se tivesse orçamento lá e delegação parlamentar para resolver, não seria tão facilitador. Isso aqui chega a ser, olha, eu estou rindo até para não chorar, né? Muito obrigado, deputado. É uma coisa cômica. Não pode não se permitir isso aqui. Isso aqui é abusivo. Nobre relator, recrudesça da sua intenção de bem servir o governo. O senhor está muito radical nessa linha de servir a patroa. Eu acho que Vossa Excelência podia buscar o texto de 2012, incorporá-lo ao orçamento, e nós estaríamos melhor servidos. Obrigado, deputado. Senhor presidente, o parecer é contrário pelo mesmo motivo e nós estamos facilitando os investimentos no Brasil. Portanto, o parecer é contrário. Em votação, parecer do relator geral pela rejeição do destaque de número 166, de autoria do deputado Duarte Nogueira. Senhores deputados, permaneçam que concordam, permaneçam como se acham. Voto contrário de Giovanni Queiroz. Não vai ao Senado. Próximo destaque, destaque de número 167, a emenda deputado Duarte Nogueira, de número 21830029. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Giovanni Queiroz, tem 3 minutos para discutir. Aí, o destaque 167. 2 de tolerância, porque o senador Jucá fica me olhando com a cara braba, e ele é meu amigo. Eu preciso primeiro... Pelo contrário, eu tenho todo o carinho com Vossa Excelência. Tá bom. E muito mais pela presidente, hein? Lógico. E mais ainda pelo país, senhor presidente. Não, pelo país não. E pelo parlamento... Começar de novo a contar o seu tempo. A partir de agora. A partir de agora, né, presidente? Presidente, mas olha, em cada subtítulo, até o limite de 10% do respectivo valor, mediante a utilização... Não, fica assim. O artigo 4º diz, fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção de meta de resultado primário, estabelecida no anexo de metas fiscais da LDO 2013, e sejam observados o disposto no parágrafo 1 do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para atendimento de despesas, inciso 1, em cada subtítulo, olhem só, senhores deputados, era 10%. Presidente, olha o barulho, presidente. Presidente, tem deputado colega nosso pedindo aqui que silêncio, que eles não estão conseguindo ouvir. Pedir ao som que aumente o som. Aumenta o som para nós aí, amigão. Aumentar o som. E o plenário ajude o deputado Giovanni Queiroz com o silêncio. É importante. Mas olha só, nobre deputado, a LDO desse ano diz que é só 10%. Aqui diz assim, em cada subtítulo, para atendimento de despesas, o governo fica autorizado até o limite de 20% do respectivo valor, mediante a utilização de recursos provenientes de... Aí vem a linha A, a anulação parcial de dotações, limitada a 20% do valor do subtítulo objeto da anulação. B, reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados. 20% também, até da reserva de contingência. Pode ser manipulado pelo governo para alocar onde quiser. Só 10 deste ano. Agora passou para 20. Mais do que isso, excesso de arrecadação também, de receitas próprias, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, 3º, 4º, da Lei 4.320. Olha que loucura. É de uma amplitude, mais ainda, a linha D. 20% do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional. Excesso de receita é aquilo não aplicado esse ano. Quer dizer, as suas emendas vão ser deixadas de ser empenhadas agora para que o governo possa utilizá-las, as suas, as minhas, as nossas, de todos nós. Como quiser. Olha que loucura. Olha que autorização maluca nós estamos dando.
Ô, Jucá, mas está aqui escrito, Jucá. Tem nada a ver com emenda, me desculpe, Não. deputado Giovanni Queiroz. Pelo contrário, eu coloquei no meu relatório que as emendas parlamentares de bancada e de individuais não poderão ser fonte de remanejamento para o governo. Isso não tinha no relatório e eu coloquei para reafirmar e bloquear, blindar as emendas parlamentares. Essa é uma questão que eu coloquei. Presidente, eu tenho mais 2 minutos pela intervenção do senador. Só 2 minutos. E encerro. Senhor presidente, senhor relator, talvez eu não tenha explicitado melhor. Quando fala de excesso, 20% do excesso de arrecadação das receitas do Tesouro, superávit financeiro das receitas do Tesouro apurado no balanço patrimonial de 2012, eu estou dizendo que o não cumprimento este ano vai gerar um excesso de arrecadação ano que vem, um excedente. E esse excedente é que vai ser manipulado. Então, as nossas emendas não estão sendo cumpridas, não vão ser cumpridas, para atender o governo ano que vem, nisto que Vossa Excelência aqui coloca, dos 20%. Não é que vai anular as emendas do ano que vem. Muito obrigado. Já está anulando agora. Então, aí ficou a linha D. Então, em um ambiente de meta de inflação de apenas um dígito, eu repito, não tem justificativa para ter um patamar de 20% de remanejamento. Olha que loucura! Obrigado, deputado. Senhor presidente, então eu quero pedir aos nossos deputados que tenhamos consciência disso. Isso é extremamente grave. É de uma permissividade abusiva. Nós não podemos, deputado, permitir isso. Vamos votar contra, vamos derrubar isso, voltar ao texto originário de 2012. Parecer contrário, senhor presidente, por todas as questões que já elenquei nos 2 últimos casos. É a mesma sequência. Em votação, parecer do relator pela rejeição do destaque 167. Senhores deputados, concordam para isso como se acha. Aprovado com 2 votos contrários. Leandro Gadelha e Giovanni Queiroz. Não vai ao Senado. 168, destaque. Para discutir. Emenda 21830030. Autor Duarte Nogueira, em discussão. Com a palavra, Giovanni Queiroz. 3 minutos. Senhor presidente, esse é mais um do artigo 4º, que o deputado Jucá insiste em fazer a média lá com o Palácio. Olha que loucura. Mas em detrimento do parlamento. Que parlamento é este? Que parlamento é esse? Olha, a assessoria nossa, técnica, assessoria política, os taquígrafos, a imprensa que está aqui do lado, deve estar todo mundo apavorado. Como é que pode um congresso desse se proceder, ter esse tipo de procedimento? Aqui mais uma. Fica autorizada a abertura de crédito suplementar. Nobre deputado, olha aqui mais uma. Mais uma. Nós todos, até vocês do Rio Grande do Sul, estão permitidos. Olha só. Para o atendimento de despesa, fica autorizado o governo. Decreto. Decretinho. Inciso 2. Nos grupos de natureza de despesa 3, despesas correntes, 4, investimentos, 5, inversões financeiras, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a esses grupos, no âmbito do mesmo subtítulo, objeto da suplementação. Aí vem, sai de 20%, e a gente quer que baixe isso pelo menos para 10%. Pelo menos para 10%. Pelo amor de Deus. Com 10% manipular 124 bilhões. Do GND 3, 4 e 5. É tudo. O pessoal não vai mexer, juros não vai mexer, sobrou o quê? 3, 4 e 5. 6, o GND 6 é rolagem de dívida, não vai mexer também. Então, mexeu naquilo que é a essência do orçamento. Não é? E aí vem. Então, a emenda pretende limitar em 10% a abertura de crédito suplementar por meio de decreto. O PL, assim como substitutivo, ao não prever em nenhum percentual, não restringe esse limite, tornando extremamente amplo. Senhor presidente, eu repito, no ambiente de inflação contida, o governo, o senhor está xingando o governo, senador, aqui, agora que eu acordei, Vossa Excelência está querendo desmoralizar o planejamento. Porque para o senhor autorizar remanejamento de 20%, porque eles são incompetentes, nem para planejar sabem. Olha que vergonha. Você está colocando no ridículo a presidente Dilma, que tem uma assessoria incompetente no planejamento, nem a ministra Belchior, né, vai ficar com raiva de Vossa Excelência, com razão,
Porque ela não pediu os 20%, Vossa Excelência está colocando porque acha que o orçamento dela está muito ruim. Não, não. Não tem previsões mais próximas da realidade. E Vossa Excelência vai ser chamada a atenção pelos seus padrinhos, que Vossa Excelência tanto quer proteger, mas que dessa forma o senhor está dizendo que eles são incompetentes. Eu até concordo com Vossa Excelência. Eles não são diligentes. Eles não mostraram ainda capacidade gerencial, operacional, que nos conforte. Porque manipular tanto recurso, remanejar tanto dinheiro, é porque não tiveram um mínimo de planejamento. O mínimo. Muito obrigado. O que já é uma vergonha. Vossa Excelência ainda põe mais vergonha na cara deles. Olha que absurdo. Senhor presidente... Dá 20% para remanejar, para ajustar esse... Não, o ajuste é ajuste fino. A gente delega para ajuste fino. Porque o orçamento realmente, e o planejamento, ele é dinâmico. Ele precisa, às vezes, de ajustes finos. Obrigado. Mas de 20%? Senhor presidente, o parecer é contrário. Nós já discutimos essa matéria. Estou dando parecer novamente em respeito ao deputado Giovanni Queiroz. Esse assunto já foi vencido e, portanto, mantém a posição parecer contrário. Não está vencido. Está em tempo de Vossa Excelência. Em votação. Senhores deputados, concordo com o parecer do relator pela rejeição do destaque 168 para o mesmo como se encontra. Aprovado com voto contrário de Giovanni Queiroz. Não vai ao Senado. Presidente, olha... 169. Este relator Emenda vai ter a consciência tão pesada que não vai dormir essa noite. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Opa. Em discussão? O quê? Escreveu para discutir? 169? É. É, ué. 3 minutos para discutir. Ah, mas você não me passa. Achei que Vossa Excelência não ia discutir esse. Não. O presidente, eu quero dormir com a consciência tranquila. O relator, eu estou preocupado. O Jucá já passou dos 50 anos, né? E, com certeza, a insônia pode prejudicar a sua saúde. Ele não vai dormir com consciência tranquila. O pior é que todos que estão os cúmplices dele aqui, estão votando com ele, também deverão fazer esse exame de consciência essa noite. Não vamos votar mais com esse povo, não. Olha aqui. Olha essa aqui. Também, no artigo 4º, inciso 17. Doutor Jucá, essa aqui é mais uma daquelas que o senhor coloca aqui. O senhor colocou foi 30%. O senhor achou que era pouco, 20%, colocou 30% nessa. Eu coloquei não, isso aí é a proposta do PL. Pois é, mas o eu PL... não fiz emenda aumentando nada. Eu estou mantendo o texto do Executivo que foi discutido mas aqui. nós é que temos que ajudar o Executivo a fazer as coisas direito. E propusemos que reduzisse para os patamares deste ano. Só isso que a gente queria. Pelo que está na LDO, na lei orçamentária, aliás, deste ano. E aí, mais uma vez, fica autorizado de novo a abertura de créditos suplementares por decreto para o atendimento de despesas, inciso 17, das programações contempladas no Programa de Aceleração do Crescimento do PAC, que nada mais é do que os nossos projetos de investimento, não é? Classificados com o identificador de resultado 3, que é do PAC, mediante o remanejamento de até 30%, mas só está aí esculhambando com esse governo, com o planejamento do governo. Não, o senhor faz favor, eu sou da base, não aceito isso. O senhor dizer que o nosso governo é tão incompetente, 30% do montante das dotações orçamentárias desse programa, do PAC, que são 45 bilhões de reais, autoriza remanejar por decreto, deputado ilustre. Vamos criar juízo aqui, meus companheiros. Isso aqui é brincadeira de mau gosto. 30%. Olha, eu sou da base, se eu tivesse que aqui fazer a defesa do governo, eu diria a Vossa Excelência que Vossa Excelência é mais oposição do que os democratas. E que o PSDB, que agora o senador aqui se cala para ajudá-los, porque sabe do ridículo que o senhor está expondo o governo. É 30%, senador Paulo Pimenta. Para aí, faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Mas olha, então esse texto não pode. Uma meta de inflação de 1 dígito apenas, o deputado Paulo Pimenta. E aqui ele propõe 30% de remanejamento do PAC. Assessoria de orçamento. Com certeza os senhores não tiveram capacidade, nem o pessoal do Senado, de convencer o senador do ridículo que ele está colocando e expondo o governo federal. Olha o ridículo. Eiber, assessor, companheiro velho de casa, Vossa Excelência deve estar triste e envergonhado, né, de ver esse parlamento votando isso. Olha só. Mas, senhor presidente, eu encerro fazendo um apelo mais uma vez. De repente,
eu posso fazer com que a consciência de alguns possam ser revitalizadas pelo sopro de solidariedade ao parlamento e não votemos essa excrescência de autorização de 30% de remanejamento do PAC. Relator. Senhor presidente, o parecer é contrário o destaque, nós estamos viabilizando as obras do PAC, nós estamos definindo no orçamento quais são as ações do PAC que devem ser feitas, nós estamos simplesmente facilitando a execução de algumas obras e outras que tiverem dificuldade por licença ambiental, por problema de licitação, o recurso poderá, em parte, ser remanejado por obras já autorizadas pelo Congresso Nacional. Portanto, nós estamos facilitando o investimento do Brasil, o parecer é contrário e eu peço, portanto, a aprovação do meu parecer. Em votação, o destaque 169, o parecer do relator geral é pela rejeição. Senhores deputados, concordam para isso como se acha. Aprovado com o voto contrário do deputado Giovanni Queiroz. E não vai ao Senado. Iremos agora para o último destaque. Destaque de número 170. Autor da emenda, Duarte Nogueira. O número 21830033. Destacado por mim, mais um projeto. Destacado pelo deputado Giovanni Queiroz. 10 horas e 42 minutos em discussão. O deputado senador Flecha Ribeiro, esse é do deputado Duarte Nogueira, líder aqui nessa comissão do PSDB. Vossa Excelência quer escrever para discutir? Já me inscrevi hoje. Já está contando tempo. Não. Vamos começar a contar agora. Eu achei que o senador, o deputado Giovanni Queiroz ia retirar o destaque em minha homenagem, já que a gente Vossa Excelência não chegou nem a pedir a palavra para discutir. Lógico, eu quero discutir. A palavra está concedida para o senhor por 3 minutos. Não, antes dos 3 minutos, só para fazer uma... Só para lembrar que essa emenda é do deputado Duarte Nogueira, do PSDB, né, um baita companheiro nessa casa, não pôde ficar aqui hoje, mandou pedir ao senador Flecha que fosse solidário à propositura dele, me emprestou a emenda para que eu pudesse destacá-la, e eu queria pedir ao senador Flecha que pelo menos essa a gente pudesse derrubar. Né? Então, se Vossa Excelência se ausentar, estará contribuindo. Não é que a gente não gosta da sua presença é sempre muito bem-vinda. Aliás, é um baita senador que nós temos do Pará. Mas deixa eu fazer aqui mais uma consideração. De novo, gente, nós estamos autorizando, liberando o Executivo para a prática de um crime contra o Parlamento. Nós, às vezes, reclamamos que nós, às vezes, nos sentimos vazios nesta casa por não conseguirmos operacionalizar ações efetivas a favor do povo brasileiro. Mas quando nos é delegado, como é o caso do Orçamento da União, pela Constituição, nós abrimos mão da prerrogativa de ajudarmos o governo a pensar melhor, a exigirmos do governo ações que venham ao encontro dos interesses nacionais. Nós, neste momento, estamos de joelhos, na maioria. Eu não me sinto de joelhos porque estou aqui tentando fazer ressuscitar na mente de cada um a responsabilidade que cai sobre cada um de nós nesse parlamento. A intervenção do judiciário se deu antes de ontem com razão absoluta. 10 anos sem se votar vetos. Olha que vergonha para esse parlamento. 2 meses ou 3 meses atrás, de novo, no caso das medidas provisórias, que não tinha comissão especial mista, necessária e prevista na Constituição, teve que vir mais uma vez a intervenção do Supremo Tribunal. Virá de novo a intervenção do governo federal agora, porque não decidimos também o rateamento do Fundo de Participação dos Estados, que há 2 anos o Supremo exige que nós o façamos até o final deste ano e não o fizemos. Mas neste momento, chega a ser vergonhoso como nós somos cúmplices da desgraça vivida por este país. É gente morrendo nas filas, nível educacional dos 85 medidos pela ONU, 85 países medidos pela ONU. Nós somos o 73º. Vergonha nacional. Nós ainda ficamos aqui nesse parlamento como representantes de um povo que confia a todos nós a condição de bem representá-los, a nos omitirmos, nos alienarmos, a vendermos nossa consciência. Porque duvido que tenha aqui um só parlamentar que não saiba do que estou dizendo. Nós somos cúmplices da vergonha nacional
de convivermos com 19 milhões de brasileiros na miséria, gente morrendo na fila dos hospitais, e todo dia vamos para a tribuna fazer discurso bonito para enganar a população brasileira, enganar nossos eleitores, mas quando nos é dada a condição da caneta para decidirmos o rumo deste país, nós passamos a ser coniventes com o processo de gestão vergonhosa, porque passa o parlamento brasileiro delegando ao executivo a condição de nos colocar cabresto. Obrigado, deputado. E encerro, senhor presidente, colocando cabresto em todos nós. Senhora Ideli Salvati praticando aqui o crime da compra de voto e de consciência. Obrigado. Escancaradamente. E a imprensa talvez não tenha acordado ainda para isso. É Ideli duto, pegando o orçamento da União, instrumento nobre de governo, para humilhar, submeter todos nós à condição de atendê-la no voto, inclusive ideológico. Muito obrigado. Parecer contrário, Não serei omisso, senhor Parecer, presidente. E aqui me relator manifesto geral. exatamente contrário. pelos motivos que aqui coloco. Em votação, parecer do relator geral pela rejeição do destaque 170. Senhores parlamentares concordam. Deputados presos como se encontram. Voto contrário, deputado Giovanni Queiroz. Não vai ao Senado. Está concluído a votação do nosso orçamento geral na Comissão de Orçamento.